Oi, seja bem-vinda ou bem-vindo ao workshop Autonomia Criativa RJ, patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Eu sou Ana Carolina Jardim, ou Ticana, produtora cultural da Baixada Fluminense RJ, e através da iniciativa Cultura Presente nas Redes 2, busco ajudar a galera aqui do Rio a se conectar ao conhecimento técnico de base para a realização de projetos culturais aí nos seus territórios. E como tudo na vida começa com uma ideia, nosso primeiro assunto será sobre a habilidade de materializar as suas. A formatação de ideias é o primeiro passo quando a gente fala sobre o nascimento de um projeto cultural. E como que surge esse projeto? Literalmente, através do surgimento de uma ideia dentro de uma mente criativa. Quando falamos sobre cultura, eventos e projetos culturais, precisamos ter em mente que a primeira qualidade de um produtor ou agitador cultural é a capacidade de trabalhar em si mesmo essa questão da criatividade. Pensar uma ideia nova, gerar algo novo em sua mente e, principalmente, ter as estratégias certas para trazer essa ideia ao mundo. A primeira etapa seria então materializar as suas ideias criativas em algo físico. Tudo que às vezes está na sua mente, onde a gente pensa diversas situações, diversos projetos que a gente quer trazer à tona, né? E a melhor maneira de dar o primeiro passo para isso sair do campo imaginário e passar para o campo material é escrevendo. Atualmente, existem diversas plataformas capazes de dar suporte a uma mente criativa que necessita de um ambiente mais palpável, sabe? Para começar a transformar suas ideias em metas e depois em execução. Você pode escolher entre os editores de texto do Google Drive, que tem acesso gratuito via celular ou computador, no site drive.google.com, ou até mesmo o tradicional bom e velho caderno e caneta. Nesse primeiro passo, o importante é você escrever sobre as 4 perguntas bases de produção. Se você puder, até anota aí já. O que eu quero fazer? Quando e onde eu posso fazer esse projeto? Como? Qual vai ser a estrutura e pessoas que vão me dar viabilidade para poder tornar esse projeto algo real? E por quê? Que seria aí a justificativa. Por que esse projeto existe? O que ele vai trazer de bom ao mundo e de benefício à comunidade no geral? São perguntas que você deve fazer a si mesmo antes de pensar em sair executando seu projeto por aí. O que você deseja criar? Nessa primeira pergunta, buscamos traduzir em palavras qual o tipo de projeto e ou evento desejamos criar. Pode ser uma roda de rima, o lançamento de um livro, uma feira, uma festa, o lançamento de uma música. Isso é um evento? Se for um evento, terá apresentações artísticas, atrações famosas ou locais? Vai ser o lançamento de um livro? Esse lançamento será aberto ao público ou a um nicho bem específico de pessoas? Nesse momento, precisamos ter em mente o formato desse projeto e de qual maneira ele deve acontecer. Escreva sobre a sua ideia e busque visualizar ela na sua mente nesse momento, acontecendo. Dessa maneira, você poderá definir qual será o melhor formato de execução para o projeto que você está dando forma. Aqui, nos primeiros rascunhos, a gente molda e materializa as ideias, completando o primeiro passo da jornada criativa da produção cultural. A segunda etapa, após a gente já ter materializado ali no papel ou no editor de texto, no bloco de notas, o importante é você poder visualizar quais são as suas ideias, responder as 4 perguntas que eu acabei de falar sobre o que você quer fazer, como você quer fazer, e passar, a partir daí, a pensar em qual local e estrutura seria adequado para essa sua criação. Então você pensa aí, quando e onde deseja criar, como pode criar e quais são as estruturas e locações necessárias para execução. Nestas perguntas, a gente vai mais a fundo e deve pensar de forma mais assertiva, listando item a item toda a estrutura que dará forma à execução do seu projeto. Nesse momento, devemos ter em mente como local mais adequado para executá-lo de acordo com o formato escolhido.
Suponhamos aqui que o objetivo seja realizar uma feira no formato presencial com atrações musicais e gastronomia, a acontecer no período da tarde para a noite. Então, para realizar um projeto com essas características, será necessário que, para essa feira, a gente vai precisar de barracas para os expositores. Se tiver atrações musicais, vai precisar com certeza de um sistema de som profissional, desde que seja um recurso próprio seu ou um aluguel, será necessário. A estrutura elétrica, tanto para sistema de som, como para receber toda a estrutura de gastronomia do seu evento. A estrutura de iluminação para o palco e expositores, banner ou uma faixa com o nome do seu projeto e os possíveis patrocinadores. Então, nesse caso, quando a gente leva em consideração as estruturas necessárias para um projeto como esse, podemos considerar que um local adequado para receber essa feira seria aquele que possui um espaço amplo para a montagem da exposição de barracas, uma rede elétrica, além de fácil acesso aos transportes, para viabilizar a presença do nosso público. Lembrando, inclusive, que esse é apenas um exemplo, né? Dentro das infinitas possibilidades de formatos e estruturas que podemos criar em nossos projetos culturais. A partir do seu rascunho, você vai precisar definir qual a estrutura adequada para o seu projeto especificamente, quais são as suas demandas específicas. E só assim você poderá definir com qualidade um local que se adeque às necessidades da sua produção. E uma dica: se for preciso, comece a frequentar ou a assistir projetos, exposições e eventos que tenham algo a ver com a sua ideia, sabe? Mas vá com um olhar atento aos detalhes, bem observador. Essa é uma ótima estratégia para conhecer um pouco mais sobre a realização da produção cultural na prática. Aí você pensa, com quem que eu vou realizar isso tudo? Quanto vai custar? E quais são os melhores meios de comunicação? Essas são 3 perguntas importantíssimas quando a gente fala sobre realização de projetos em qualquer âmbito. A terceira etapa de um planejamento de projeto cultural se trata da equipe. A gente se pergunta, com quem vou realizar toda essa materialização das minhas ideias? É uma das perguntas mais importantes que devemos fazer a nós mesmos na hora de montar a nossa equipe de produção de projetos. Tão importante quanto bons músicos para o êxito de um show, por exemplo, é a qualidade e o profissionalismo da equipe que trabalha nos bastidores. Sejam esses os coordenadores desse projeto, até os auxiliares de bilheteria, atendentes de bar, técnicos de som, eletricistas, DJs. Cada profissional envolvido é responsável por uma parte da experiência do público, seja ela presencial ou virtual. A entrega de um trabalho de qualidade deve ser o maior foco do produtor ou articulador cultural. E isso só será possível com a realização de um bom trabalho em equipe em diversos setores da sua produção. Sejam eles os filmmakers ou editores de vídeo de um projeto audiovisual, entregando qualidade em suas filmagens, ou então um atendente de bar num show, por exemplo, que atende com educação e cordialidade todo o público presente. E como é que a gente vai fazer então para poder encontrar essas pessoas que vão entregar para a gente toda essa qualidade necessária na hora de propormos o nosso projeto cultural? Nessas horas, se você ainda não possui muita experiência no ramo, ou então recursos, é comum que pense logo de cara em chamar um amigo mais próximo para estar junto contigo nessa missão aí de realizar o seu novo projeto. Não existe problema nenhum em você trabalhar com um amigo, conhecidos. Isso pode ser muito bom, inclusive, principalmente você estar realmente nessa fase de começar ali a sua carreira, ou então ainda está realizando seus primeiros projetos, e encontra certa dificuldade em fechar parcerias com profissionais que já sejam consolidados no mercado. O grande pulo do gato, nesse caso, é você avaliar muito bem se esse seu amigo está alinhado realmente com as suas expectativas para o projeto, o quanto de tempo ele vai poder disponibilizar para trabalhar na sua produção e quais são as habilidades ou recursos, não necessariamente financeiros, que ele possui para agregar na execução. Quando você for escalar sua equipe, escolha sempre primeiro aqueles que vão te auxiliar na coordenação do projeto. E só depois decidam juntos quem será o restante da equipe de execução.
Faça as contratações de acordo com a fase de produção a qual você se encontra: pré-produção, execução e a pós-produção. E agora, quanto é que essas ideias vão custar para sair do papel? Seja bem-vindo então à quarta etapa, o orçamento. Quanto essas ideias vão custar para sair do papel? A quarta etapa que a gente vai abordar aqui é o orçamento, e o orçamento influencia demais na viabilidade do seu projeto. A gente definiu lá na frente o que será, onde, como e com quem. Chegamos na parte que dá liga a todo o processo criativo. É aqui no orçamento que realmente passamos a ter noção de quão viável é ou não a execução da sua ideia. O primeiro passo deve ser enumerar numa planilha todos os gastos inerentes à execução desse projeto. Nessa parte, você deverá prestar muita atenção e dedicar uma quantidade razoável de tempo para pesquisar o preço de mercado de cada item, estrutura, locação ou serviço necessário para sua produção. Você deve dividir esses itens em diversas seções e nomeá-las, como, por exemplo, nomear a seção de contratação de serviços. Nela vão poder entrar assessores de marketing, designers, fotógrafos e demais serviços que você vai precisar ali para a execução do seu projeto. No próximo item, você poderia listar toda a estrutura necessária para a realização. Você vai colocar tudo aquilo que vai dar suporte à execução da sua proposta. Como, por exemplo, se a sua proposta for um show, podemos pensar com uma estrutura ali mais básica: um palco, um sistema de som com microfones, amplificadores, retorno, banheiros químicos e um balcão para bar. Caso você já possua recursos financeiros ou esteja elaborando inscrição em editais e leis de incentivo, busque contar sempre com profissionais qualificados. Poderão ser amigos, colegas de profissão ou desconhecidos. Aqui o que deve pesar mais é a qualidade do trabalho contratado. Nesse orçamento, você vai colocar os profissionais, você vai colocar a estrutura, você vai colocar os seus gastos com logísticas e demais gastos. Daqui a pouco a gente vai ver uma planilha que traz bem detalhado, uma planilha oficial da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, onde detalha bem o passo a passo da elaboração de um orçamento de projeto cultural. Nesse momento, onde você vai estar realizando o seu projeto, é quando você vai estar fazendo a pesquisa de profissionais, a pesquisa de mercado. Você vai precisar saber quanto custa um fotógrafo, quanto custa um DJ, caso o seu projeto haja necessidade disso, quanto custa o cachê de um assessor de imprensa, de um designer gráfico. Nesse momento, você vai estar fazendo, então, o seu orçamento e avaliando currículos. Nessa hora, você deve avaliar muito bem os portfólios de cada profissional envolvido, desde aqueles que vão te auxiliar na gestão e na coordenação, como também a galera que vai trabalhar no executivo, no operacional. Aqui a gente tem alguns exemplos, como filmagem e fotografia, operador de som e luz, as pessoas que vão trabalhar na bilheteria, se essa verba vai sair de um projeto de edital, por exemplo, você precisa ter bem especificado qual pessoa será, qual profissional, né, será designado para cumprir cada papel dentro do seu projeto. E como conhecer então esses bons profissionais? É necessário que você tenha uma boa rede de network. E como é que se forma essa boa rede? Ela pode ser criada da mesma forma que a gente comentou antes, sobre como adquirir experiência de campo, frequentando eventos. Para você ter uma boa rede de network, você também deve frequentar eventos e projetos culturais, consumir cultura, conhecer outros produtores e artistas, participar de palestras e principalmente fazer cursos de formação. Ali, outros profissionais como você também estarão indo abertamente para conhecer uns aos outros, trocar experiências. E desta forma, você estará contribuindo para a sua formação, a formação da sua própria rede de contatos, algo que é importantíssimo dentro da produção cultural. Mas se por acaso você está numa fase da sua vida de trabalho, correria, enfim,
que não puder estar indo a muitos eventos e produções, saindo muito, busque entrar então em grupos de redes sociais, entrar e também interagir nesses grupos, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, onde sejam discutidos tópicos culturais. Existem muitos grupos como esse na internet, com diversos profissionais de esportes a trocar ideias e experiências, assim como você, e principalmente pegar e mandar jobs. E quando a gente fala sobre profissionais, contratações, orçamento, a dica de ouro para você poder fazer realmente boas contratações e um orçamento equilibrado é que você consiga mais uma vez colocar no papel todas as suas ideias, tudo que você pretende fazer ali no seu projeto. Você vai voltar ao seu rascunho inicial, onde você fala sobre as suas ideias, você já listou qual vai ser a estrutura necessária, você já tem uma ideia bem concreta sobre tudo que vai ser necessário para a execução do seu projeto. Chega a hora de fazer a pesquisa e transcrever em valores reais todos os recursos, estruturas, taxas e profissionais que serão necessários para a sua produção. Para a gente poder visualizar melhor o que é isso, eu coloquei aqui um exemplo. A grosso modo, se eu fosse realizar hoje a produção de um pequeno projeto de slam de poesia no formato online, onde o local escolhido seria um espaço cultural privado para receber esses poetas convidados, receber a equipe de filmagem e realizar essa transmissão ao vivo, eu precisaria numerar em valores cada item desse, cada pessoa necessária para a realização dessa ideia. Nesse caso, sendo um projeto de pequeno porte, a gente poderia pensar no quê? Um apresentador, um mestre de cerimônia, para poder gerenciar ali, levar à frente a apresentação desse slam, uma estrutura básica de mesa de som, microfone e caixas. Aqui eu coloquei como se fosse um aluguel. Ajuda de custo para 6 poetas convidados para que eles possam se transportar, para que eles possam ter como se locomover até o seu slam. Há uma equipe de filmagem e transmissão ao vivo para prestar esse serviço de transmitir, gravar e jogar no YouTube essa nossa proposta. Um coffee break ali, um lanchinho para a sua equipe, para os convidados e para todo mundo que estiver envolvido nessa produção. E o aluguel do espaço cultural, que você vai receber toda essa equipe, vai receber toda essa produção e gravar. Aqui eu enumerei valores ilustrativos e nesse exemplo daria um total de R$ 2.400 para a realização desse projeto. O ideal é que você possa começar o processo de confecção do seu orçamento diretamente na tal planilha do Excel. Diferente lá daquele momento de nascimento das ideias, onde a gente escreve de forma mais livre para depois formatar o projeto que desejamos criar, aqui no orçamento buscamos trazer um pensamento assertivo e direto sobre cada item, estrutura e serviços necessários à execução de cada fase do seu projeto cultural. Visualizar isso numa planilha pode e com certeza vai ser muito melhor para que você tenha a real dimensão dos seus gastos. Devemos ter em mente que dentro de qualquer produção, seja ela cultural, empreendedora ou artística, a gente precisa de uma boa gestão dos recursos. Essa será a chave do grande sucesso ou do erro total do seu projeto. Busque treinar a confecção de orçamentos. Aqui a gente vai disponibilizar um PDF de modelo para uso livre de vocês. Crie o seu orçamento e revise-os várias vezes. Faça sem pressa e pesquise bem cada item e serviço. Aqui nessa página e também nas outras, a gente vai ter a demonstração de um modelo de orçamento para projetos culturais disponibilizado para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, onde apresenta-se com clareza a divisão de itens dentro de um orçamento. Nesse pequeno exemplo, nós temos aqui a descrição do item, a quantidade de itens a que ela se refere, a quantidade de unidades, o valor unitário e o total do subitem. Aqui em descrição, você vai colocar qual é o seu item. Vamos supor que em pessoal eu estaria contratando um auxiliar de produção.
um auxiliar. Então, aqui eu vou colocar pessoal, item 1.1, auxiliar de produção. Um auxiliar só. Esse auxiliar vai receber uma unidade chamada cachê. A quantidade de unidades é referente à quantidade de cachês que esse auxiliar vai receber. Então, suponhamos que esse rapaz ou essa moça vai trabalhar comigo durante 3 meses. Ele é uma única pessoa, então, em quantidade, ele vai ser 1. Cachê serão 3, relativos a 3 meses. Então, a gente fala de unidade cachê, quantidade de unidade 3. O valor desse cachê unitário é R$ 1.000. Uma pessoa vai estar recebendo R$ 1.000 durante 3 meses. O total desse subitem, R$ 3.000. Seguindo essa lógica, você vai preencher todo o seu orçamento de acordo com a quantidade. Eu vou dar aqui um outro exemplo. Vamos pular para o próximo slide. Vamos para um outro exemplo aqui com outros números na parte de estrutura. Vamos supor que para a realização de um show eu precise de 5 banheiros químicos. Então aqui no item eu vou colocar banheiro químico. Vou precisar de 5. A unidade é cachê. Lembrando que a quantidade de banheiros é 5. Então, banheiro é o item, quantidade é 5. Unidade aqui refere-se à nomenclatura. Então, aqui a gente vai colocar aluguel. Esse show vai acontecer em 2 noites diferentes. Eu vou precisar pagar o aluguel dele para 2 dias. Então, é 5 a quantidade de banheiros e 2 a quantidade de dias que a gente vai estar alugando ele. O valor unitário de cada aluguel de banheiro químico é R$ 140. Para esse total de 5 banheiros químicos alugados por 2 dias a R$ 140 cada banheiro, a gente vai ter um total de subitem de 1.400. Então fica dessa maneira: banheiro químico, quantidade de banheiros 5, unidade aluguel, 2 aluguéis, total do valor unitário R$ 140, 1.400 o total do subitem. Essa é uma multiplicação fácil e possivelmente quando você for fazer a inscrição do seu projeto em editais, leis de incentivo, você já vai receber uma planilha que vai calcular isso automaticamente para você. É só você colocar os valores, saber exemplificar o que é o que, não confundir unidade com quantidade, porque isso pode dar um erro tremendo. Você tem que entender, se for preciso, revise várias vezes esse módulo de orçamento e treine bastante. Caso você vá fazer o projeto independente, não esteja escrevendo aí ele em editais, onde você não vai estar recebendo um modelo pronto, você pode estar criando o seu próprio modelo de orçamento com base nesse exemplo que a gente está te dando aqui. Junto com essa videoaula, você também vai receber um PDF com todos esses slides para poder visualizar depois, poder rever, reler quantas vezes forem necessárias para a inscrição do seu projeto. E também vai estar recebendo um link onde eu passo para frente essa planilha gratuita disponibilizada pela SESEC, de livre acesso na internet. A gente joga lá esse link para você poder ter um acesso mais rápido a esse modelo de planilha e começar aí a treinar essa parte de orçamento do seu projeto. E agora a gente chega na quinta etapa. Uma etapa tão importante quanto o orçamento é a comunicação com o público. Quais são os melhores meios de comunicação? Quais estratégias e testes para definição e alcance do público-alvo a gente pode adotar no nosso projeto? E o que todos nós gostaríamos de saber é: de fato existe um canal melhor e mais certeiro na hora de realizar a divulgação do seu projeto cultural? A resposta é não. Sempre o que vai definir o melhor canal de comunicação é o público-alvo. Pensa aqui comigo. Se você está produzindo um espetáculo teatral para a terceira idade, moradora da Zona Sul do RJ, você iria anunciá-lo no TikTok? Seu público provavelmente não está lá. Mas agora, se você estiver pensando em lançar o seu novo trabalho autoral de música pop, voltado ao público jovem e baladeiro, possivelmente uma divulgação realizada via TikTok, composta por uma coreografia moderninha
em parceria com algum influencer, aí sim, viralizou o bebê. Entende? Os melhores canais para se comunicar com o seu público serão definidos por você ao estudar as características da camada de pessoas que deseja atingir com seu projeto. Como então a gente pode adotar as estratégias certas para definir e alcançar o público-alvo? Aqui, nós voltamos para a etapa do papel e temos que ir até o nosso rascunho inicial, seja ele no caderno ou no Google Docs, e ler, reler e entender o que estamos produzindo realmente tem algo a ver com algum grupo específico de pessoas. Você vai lançar um livro de romance, seu projeto é uma coleção e curadoria de moda, é um projeto fotográfico? Caso seja fotográfico, ele é voltado à retratação do cotidiano, da sensualidade, aborda a desigualdade social ou reforça laços de afeto e carinho como a fotografia familiar? Primeiro, temos que ter em mente as características do nosso projeto e aí sim começar a rascunhar uma coisa nova, a tal da persona ou cliente ideal dele. Quem são as pessoas que gostam das características culturais da sua produção? Músicas, estética? Quais são as pessoas que admiram isso, o que está presente no seu projeto? Essas pessoas têm hábitos noturnos, diurnos, são de classe social alta, média ou baixa? São pessoas de estilo de vida mais alternativo ou mais tradicional? Todas essas e mais algumas informações devem ser avaliadas. Devemos entender, então, que o nosso projeto precisa atender a algum público, seja ele de alcance mais amplo ou específico, o que chamamos de nicho. Uma segmentação ou recorte de mercado, tal qual um grupo menor dentro de um setor, com necessidades e interesses específicos. Precisamos propor em nossos projetos algumas particularidades, sejam elas musicais, visuais ou intelectuais, que dialoguem com parcelas da população capazes de gerar público suficiente para sua execução. Pensa aqui, você busca atingir um público mais formal ou descontraído? O posicionamento político desse grupo influencia na tomada de decisões de consumo? Seus hábitos de lazer são noturnos ou diurnos? Qual sua faixa etária? Quais redes sociais acessa? Onde dormem? Do que se alimentam? É através da avaliação de perguntas como essas que conseguimos alinhar nossos ideais ao interesse do mercado. Cuidado com os extremos. Ao focar num nicho muito específico só porque você simplesmente gosta de algo, ou então ao tentar abraçar um público muito amplo, isso pode ser um tiro no pé. Busque fazer análises de mercado através de enquetes nas redes sociais ou pesquisas na internet, buscando estatísticas de produções que sejam semelhantes à que você deseja realizar. Isso pode parecer um pouco difícil de primeira, mas tenho certeza que não é. Com certeza já existe alguma estatística, algum dado de alguma coisa semelhante ao que você deseja criar, e a partir das suas pesquisas você encontra uma informação, vai encontrando outra e consegue concluir a sua pesquisa de mercado muito bem. E agora que eu já sei o que é o meu projeto, como e com quem vou realizar, já tenho o orçamento de todas as estruturas e serviços, entendi como encontrar o meu público-alvo, o que é que falta? Executar. Para tornar possível a execução do seu projeto cultural, após realizar todas as análises, montar a sua equipe e fazer os orçamentos necessários, você precisará recorrer a uma forma de quê? Captação de recursos. Essa poderá ser realizada de diversas maneiras, como por exemplo, na comercialização do seu produto cultural em si. Um exemplo aqui, ao vender livros no seu lançamento. Você está lançando o seu livro ou está produzindo algum artista, algum escritor, e você vai comercializar ali esse livro, isso vai gerar uma receita e você aí vai estar pagando o artista, vai estar se pagando, enfim. Mas existem outras maneiras também de captar verba, gerar recursos com o seu produto. Você pode, por exemplo, realizar a venda de ingressos para um show de música. Faça as suas estratégias comerciais de acordo com o formato do público, o que é o seu evento ou lançamento. Quando a gente trata de captação de recursos, outra opção também extremamente viável e necessária é a captação através de editais e leis de incentivo. Essa aula, inclusive, busca criar uma base para que você possa escrever o seu projeto
em iniciativas como essa e transformar suas ideias em realidade. Todos os tópicos abordados até aqui são pontos extremamente relevantes na inscrição de um projeto em leis de incentivo e editais públicos ou privados. Sinta-se capaz. Quando falamos sobre construção de ideias, estrutura, equipe, orçamento, marketing e fases de produção, estamos falando sobre a construção de um projeto bem embasado, capaz de competir e ganhar subsídios através de vias como essa. Então, você que está assimilando esse conteúdo, que está se dedicando a aprender um pouco mais, pode ter certeza que se você começar a colocar em prática o que você está aprendendo aqui, começar a buscar cada vez mais conhecimento, você vai estar se fortalecendo para construir aí coisas grandiosas, sabe? Acredita e invista no seu conhecimento. Guarda suas anotações sobre essa aula e consulte esse PDF aqui quantas vezes você quiser na hora de escrever o seu projeto. Com certeza ele vai te auxiliar muito. Mas e agora? Já acabou? Tan, 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 tan. A pós-produção. Essa é a palavra para quem passou por todos os estágios da elaboração de projetos. Desde o planejamento estratégico, que a gente chama de pré-produção, a tão sonhada execução das suas ideias. Executou, fez, realizou. Finalmente chegou o momento de encerrar e avaliar este ciclo com o processo de pós-produção. O que você vai fazer nesse momento de pós vai depender muito do tipo de projeto que você tem. Por exemplo, numa produção subsidiada, patrocinada, sabe? Através de editais, o passo a passo da pós-produção começa durante a execução do projeto em si, onde o produtor, durante todo o processo de pré e execução, passa a captar as notas fiscais de serviços, guarda os links de divulgação e os demais itens comprobatórios ali, sejam eles financeiros ou não, para a prestação de contas, que normalmente é composta pelo quê? Um relatório de execução, um arquivo contendo fotografias e vídeos do projeto, além de estar entrega também de todas as notas fiscais e recibos relativos à utilização dessa verba que você recebeu. Nesse momento, é essencial também que você avalie junto à sua equipe quais foram os pontos fortes ou possíveis falhas do projeto. Através dessa análise, você poderá melhorar vários pontos e evoluir cada vez mais na qualidade da sua produção. Então, se ainda assim o seu projeto não for um projeto que foi captado através de edital, faça a sua pós-produção, não deixe de fazê-la, não deixe de sentar e refletir sobre quais foram os melhores momentos da sua produção, o que você entregou de mais bacana e quais foram ali os possíveis erros que podem ser melhorados para as próximas. Isso é um eterno aprendizado. Todo e qualquer jornada que a gente vai iniciar é um aprendizado onde a gente vai errar e acertar. O importante é que a gente crie base, ganhe, adquira conhecimento para acertar cada vez mais, tornar os erros menores, mas não desanimar quando a gente errar de vez em quando, porque é errando que se aprende literalmente. E para a gente errar cada vez menos, é necessário fazer isso que estamos fazendo agora, estudar, adquirir conhecimento e colocar de fato os nossos projetos para conhecer de forma embasada, de forma construtiva, para servir. Produção é sobre isso, é sobre servir ao outro. Então, se você não puder estar servindo ao outro, entregando um trabalho de qualidade, não faz sentido nada disso. Então, sempre esteja aí refletindo sobre como melhorar o seu trabalho e também comemore as suas conquistas, tudo que você faz de bom e vamos embora. Se tiver qualquer dúvida relativa a qualquer tópico abordado na aula de hoje, você pode estar indo no nosso inbox, a gente vai estar aberto a tirar dúvidas, a te auxiliar de repente na escrita de um texto. Se você for precisar de um portfólio seu para inscrição de algum projeto em editais, procura a nossa produção que a gente vai estar aberto a te auxiliar no que for necessário, tá bom? Essa aula vai ser enviada para você através do e-mail, através do WhatsApp, para todos vocês que fizeram a inscrição. E depois esse vídeo vai estar, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, ele também vai estar disponível no YouTube para nossa prestação de contas e também para vocês poderem ter acesso liberado quando quiserem, quando precisarem, beleza?
Eu sou Ana Carolina Jardim, algumas pessoas me conhecem como Ticana, sou produtora cultural e estou imensamente grata de poder estar participando desse projeto do Cultura Presente nas Redes 2. Se você ouviu até aqui, muito obrigada.